E de repente vieram sobre eles línguas repartidas de fogo e eles passaram a orar no Espírito e o milagre aconteceu. Seja bem-vindos, querido. Hoje é dia de começar o livro de Atos. No livro onde nós aprendemos sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a viagem de Paulo, sobre tantas coisas maravilhindas, exatamente isso. Eu sou o pastor Leandro Machado, esse é o nosso projeto Bíblia em um Ano e nós estamos avançando. Vamos começar mais um livro. É muito bom. Se você está chegando aqui, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, já deixa o seu like para fortalecer aqui, para esse vídeo alcançar o maior número de pessoas. Se você é um escudeiro fiel, está aqui comigo, parabéns, gente. A constância e a perseverança vão te levar ao sucesso. Pega a sua Bíblia aí, quero lembrar também, se você não segue na rede social, corre lá, o Leandro Machado no Instagram, né, a rede que eu estou mais ativo de fato hoje. E se você ainda não visitou, visita lá www.pastorleandromachado.com.br e aproveita aí a oferta de lançamento do meu e-book, né, Sexo Sem Vergonha, e também o Namoro Fast Food, 2 livros para acabar aí com todo o seu medo de relacionamento. Vamos ver o que a Bíblia fala lá, vai ser muito bom, beleza? Então bora lá, Atos capítulo de número 1, nós vamos começar um livro novo, tô vindo aqui de NVT, né, nova versão transformadora, para ficar mais fluido aqui a leitura, tá bom? Bora lá, Atos capítulo de número 1, verso de número 1, ele diz assim: em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que foi levado ao céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Vale lembrar aqui, gente, que para muitos estudiosos, né, o livro de Lucas e Atos é uma carta só, né, e foi dividido aqui de uma forma didática, até porque você sabe que eram cartas, né, eram escritos que não tinham esses capítulos nem esses versículos. Isso foi colocado para, de fato, a gente agora nessa época moderna, poder achar. Já imaginou o pastor falar lá, ó, pega aí, abre aí o pergaminho, ó, tá um pouco para a direita, tá um pouco para o fim, ia ficar difícil, né? Então eles fizeram isso para organizar, de fato, o estudo e a leitura, para ter acesso, não é qualquer homem, qualquer mulher. Bora lá então, verso número 3. Durante 40 dias após o sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e eles apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhe falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia, ele lhes deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vai lembrar que eles esperaram, pela conta aqui, 7 dias apenas, depois, não é, desse momento onde Jesus vai embora, não é, depois que passar 40 dias, Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias, aí eles esperam ali aproximadamente de 7 a 10 dias, né, e depois eles são cheios do Espírito Santo. Foi bem curtinho essa espera, né? Verso 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judéia, Samaria e os lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galiléia, por que estão parados aí olhando para o céu? Esse Jesus foi elevado no meio de vocês ao céu e voltará assim como vocês os viram subir. Verso 12. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. É interessante isso aqui, gente, né? Porque você percebe que ele fala dos discípulos, depois ele fala sobre os irmãos de Jesus. Mais um versículo aqui para mostrar que Jesus, ele tinha os irmãos, né, chamado de cristãos, né, os parceiros de ministério, mas ele também tinha irmãos biológicos. Maria sim teve outros filhos, tá bom? Versículo 15. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia
aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava desse ministério conosco. 18. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu no meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram o nome do lugar em aramaico de Aceldana, que significa campo de sangue. Verso 20. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos que sua casa ficaria desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que o outro ocupe o seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher dentre os homens que estiveram conosco durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por meio de João até o dia que ele foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. E o escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José chamado Barsabás, e conhecido também como o Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual desses homens escolhestes como apóstolo para substituir Judas desse ministério, pois ele se desviou e foi ao seu devido lugar. Então lançaram a sorte, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Então a gente vê aqui a eleição de Matias, a gente vê Jesus de fato passando 40 dias com os discípulos e depois sendo elevado, levado por Deus ao céu. Gente, que expectativa acerca do livro de Atos. Eu gosto muito de fato desse livro, é uma matéria que eu ensino no Rema e eu gosto muito da matéria de Atos. Eu sei que a gente vai crescer muito, vai ser muito, mas muito legal. Bora lá então, Deuteronômio, a gente está vendo ali o povo de fato sendo levado à terra prometida, Deus fazendo todas as promessas, os ajustes. A gente já viu que todo o povo que murmurou, blasfemou lá no deserto morreu, então aqui teve uma purificação e Deus está falando como é que iria acontecer essa entrada deles dentro da terra prometida. Bora lá, Deuteronômio 11 e 12, ele diz assim: amem o Senhor seu Deus e obedeçam sempre o que ele exige, seus estatutos, decretos e mandamentos. Lembre-se que hoje não falo aos seus filhos que nunca experimentaram a disciplina do Senhor seu Deus, nem viram a grandeza ou a mão forte e o braço poderoso. Eles não viram sinais e atos poderosos que ele realizou no Egito contra Faraó e toda a sua terra. Não viram o que ele fez aos exércitos dos egípcios e aos seus cavalos e carros de guerra, como ele os afogou no Mar Vermelho enquanto perseguiam vocês. Ele os destruiu e até hoje não se recuperaram. Verso 5. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que ele fez em Datã, Abirão, filhos de Eliabe, descendente de Ruben, quando a terra abriu a boca no acampamento israelita e os engoliu, junto com suas famílias, tendas e os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com seus próprios olhos que o Senhor realizou a todos esses atos poderosos. Gente, você lembra disso? Lembra que quando o povo foi lá, se rebelou contra Moisés e Arão, a terra abriu e comeu os caras vivos, O negócio foi doideira. Se você não viu, volta lá na playlist, acha lá, quando a gente estava lendo lá em Levítico, a gente leu Êxodo, Levítico, Números, eu não lembro onde é que estava exatamente, mas a gente leu lá, tá bom? Então bora lá. Portanto, obedeçam a todos os mandamentos que lhes dou, verso 8, para que tenham forças de avançar e conquistar a terra sobre o qual estáis prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra que jurei dar aos seus antepassados e a vocês, os descendentes deles, uma terra que produz leite e mel com fartura. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e faziam valas para irrigação com o pé, como não estavam em uma horta. A terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales, com chuva em grande quantidade, terra da qual o Senhor seu Deus cuida continuamente todo ano. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor seu Deus, e servirem a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele mandará chuva na estação apropriada, as chuvas de outono, de primavera, para que vocês juntem as suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para os seus animais, vocês terão alimento com fartura, mas tenham cuidado, não deixem o seu coração ser enganado, levando a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Se o fizerem assim, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu, reterá a chuva e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo, vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente de vocês. Amarrem-a nas suas mãos, prendam nas suas testas como lembrança. Ensinem-as aos seus filhos, conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, e quando se deitarem e quando se levantarem. Gente, isso aqui é muito legal.
Se a gente quer inculcar algo no nosso filho ou em alguém, a gente precisa trazer, não é, a conversa sobre o assunto no nosso dia a dia. Quando a gente fala sobre isso, né, andando, caminhando, comendo, essas verdades elas vão começar a fazer parte da gente. Então, fale da palavra no contexto do seu trabalho, no contexto da igreja, no contexto da sua casa, tá bom? Verso 20, deixa eu tomar uma água aqui. E ele diz: escrevem-as nos batentes das portas das casas de vocês, em seus portões, para que enquanto o céu permanecer acima da terra, vocês e seus filhos prosperem nesse chão que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que lhes dou, amem o Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e se apegando firmemente a Ele. Então o Senhor expulsará todas as nações diante de vocês, e embora sejam muitos maiores e mais fortes, vocês tomarão posse de suas terras. Todo lugar que puserem os pés será de vocês. Suas fronteiras se estenderão do deserto ao sul até o Líbano, ao norte do rio Eufrates, ao leste do mar Mediterrâneo, a oeste, onde quer que forem em toda a terra. Ninguém será capaz de lhes resistir, pois o Senhor seu Deus fará os povos se apavorarem e temerem vocês, como assim prometeu. Verso 26. Vejam hoje que dou escolha entre a bênção e a maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos meus mandamentos, ao mandamento que hoje lhes dou, mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor seu Deus, afastando dos seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor seu Deus os fizer entrar na terra, pelo qual em breve vocês tomarão posse, pronuncie a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Esses dois montes ficam a oeste do rio Jordão, nas terras dos cananeus que vivem no vale do Jordão, perto da cidade de Gilgal, onde os carvalhos de Moré vocês estão prestes a atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor Deus lhes dá. Quando conquistarem e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de cumprir todos os decretos e os estatutos que hoje eu lhes dou. Bora lá, então a gente percebe Deus cuidando e falando, né? Ó, cuidado, não esquece, não é por causa de vocês, é por causa de mim. Isso é muito importante, bem, gente? Lembra aí que tudo que você tem não é porque você é bom, mas é porque o Senhor está te dando vida, o Senhor está te capacitando, e quando você mantém esses pensamentos no seu coração, você vai viver uma vida de humildade. Bora lá, Deuteronômio 12:1, ele diz: estes são os decretos e estatutos que vocês devem cuidar e cumprir todos os dias em que viverem na terra, que o Senhor deu aos seus antepassados, lhes dá agora para tomar posse. Quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares que elas adoraram seus deuses nos altos montes e nas colinas, debaixo de toda árvore verdejante. Derrubem os altares idólatras e despedacem as colunas sagradas. Queimem os postes de Aserá e quebrem as imagens que estão esculpidas. Apaguem completamente o nome dos seus deuses. Não adorem o Senhor seu Deus da forma que estes povos pagãos adoram os deuses deles. Em vez disso, busquem o Senhor seu Deus no lugar em que escolher dentre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome ali. Ali então, vocês apresentarão holocaustos e sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir os votos, as ofertas voluntárias, as ofertas da primeira cria do gado e do rebanho. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor seu Deus e se alegrarão com tudo que realizarem, porque o Senhor seu Deus os abençoou. Vocês mudarão a sua forma de adorar hoje, cada um faz o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, a terra que o Senhor seu Deus lhes dará como herança. Em breve, porém, vocês atravessarão o rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor Deus lhes dá. Quando eles, lhes der descanso de todos os seus inimigos à sua volta, e vocês estiverem vivendo em segurança na terra, levem ao lugar que o Senhor seu Deus escolheu para a habitação do seu nome tudo o que eu lhes ordenar: os holocaustos, sacrifícios, dízimos, ofertas sagradas, ofertas para cumprir o voto que fizeram ao Senhor. Alegrem-se ali na presença do Senhor seu Deus com os seus filhos e filhas, e com seus servos e servas. Lembre-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos onde bem entenderem, mas apresentem apenas no lugar onde o Senhor escolheu como território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão seus holocaustos e farão tudo o que lhes ordenei.
Contudo, vocês poderão abater animais e comer a carne em qualquer cidade que lhe desejar, comam à vontade os animais com os quais o Senhor seu Deus os abençoar. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja ela cerimonialmente pura ou impura. Por que isso aqui é importante, gente? Lembra que tinha uma série de leis rigorosas lá em Levítico, né? Só pode comer essa carne, não pode. Quem tiver impuro tem que ficar 7 dias fora, então vai ficar impuro até o entardecer, ele tem que ir lá fazer o sacrifício, tem que lavar as roupas na água da purificação. Então aqui você percebe que já começa a entrar uma nova estação, tá bom? Vamos lá. E ele diz, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Verso 16. Não comam, porém, o sangue, derrame-no no chão como se fosse uma água. Não comam em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho novo e do azeite, nem da oferta da sua primeira cria, dos seus rebanhos, nem oferta alguma para cumprir os votos, nem ofertas voluntárias, nem ofertas sagradas. Comam essas ofertas na presença do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Comam com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas que vivem em suas cidades. Alegrem-se na presença do Senhor seu Deus em tudo que fizerem. E tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas enquanto vocês vivem na sua terra. Quando o Senhor seu Deus expandir o seu território, como lhe prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Se o lugar que o Senhor seu Deus escolheu para estabelecer não é seu nome, ficar distante de onde vocês moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, do gado, dos rebanhos, das ovelhas, e comer a carne nas suas próprias cidades, conforme lhe ordenei. Verso 22. Qualquer pessoa pode comer, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou veado. Mas nunca comam sangue, pois o sangue é a própria vida. Vocês não podem comer carne com sangue, que lhe dá a vida. Não comam sangue, derramam-no no chão como se fosse água. Não comam sangue, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, pois fazendo o que é certo aos olhos do Senhor. 26. Levem ao lugar que o Senhor escolheu as ofertas sagradas, as ofertas apresentadas para cumprir um voto. Apresentem a carne e o sangue dos holocaustos no altar do Senhor seu Deus. O sangue dos outros sacrifícios será derramado no altar do Senhor seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todas as instruções que lhes dou, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, pois farão o que é bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. Quando o Senhor seu Deus for adiante de vocês e destruir as nações e vocês os expulsarem e estabelecerem na terra deles, não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar os seus deuses. Não fiquem curiosos a respeito dos seus deuses e nem perguntem como essas nações adoram os seus deuses, que querem seguir, por exemplo. Não adorem como eles. Adorem o Senhor, o seu Deus, da forma como o Deus lhe ordenou, e não como as outras nações adoram os seus deuses, pois eles realizam para eles tipos de atos detestáveis, como o Senhor não se agrada. Eles chegam até a queimar seus filhos e filhas como sacrifício aos seus deuses. Gente, o negócio era complicado. Tinha orgia, tinha sacrifício de criança. A galera era complicada. Você lembra dos profetas de Baal? Que eles ficavam cortando os braços para derramar sangue, né? Para Baal responder com fogo. E aí não deu certo, né? Então a gente vai ler isso mais para frente. Bora lá. Aqui 32 então. Portanto, tenham cuidado de cumprir todas as ordens que lhes dou e não acrescentem nem tirem coisa alguma. A gente sabe que as pessoas, elas são curiosas, né? Então eu percebo que às vezes tem crente que tem até estudado demais o que não deve e tem trazido, né, para dentro do evangelho, para dentro de fato do proceder cristão, né, dos cultos, das liturgias, coisas que não são muito legais. Então, querido, fique apenas com a Bíblia, fique com aquilo que é hoje uma ordenança, né, dentro da nova aliança. Lembra que nós estamos lendo o Velho e Novo Testamento. Tem coisas que são, né, para o Velho Testamento, outras coisas que são para o Novo Testamento. Bora lá. Jó agora, capítulo de número 9, então nós estamos vendo que Jó está passando por grandes aflições, ele perdeu tudo que ele tinha e ele está em aí um grande conflito, não é, de existência, se vive, se morre. E ele começa já a falar algumas coisas, atribuir algumas coisas a Deus que a gente sabe que ele vai se arrepender no fim do livro, que não são verdades. E a gente viu no capítulo de número 8 ele levando um puxãozinho de orelha, não é, ali um dos seus amigos falando: ei Jó, calma aí, igual o que você está falando não é totalmente verdade, tá bom? E aí a gente vai agora para o capítulo de número 9 e a gente vai ver aqui mais um discurso de Jó, né, em resposta àquilo que o seu amigo Bildade disse para ele lá no capítulo 8. Então bora lá, Jó 9:1. Então Jó falou novamente: sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral, Bildade, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus?
Se uma pessoa quiser levar Deus ao tribunal, caso poderia responder uma vez em 1000, pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso e em sua ira põe abaixo, sacode a terra de seu lugar, faz tremer seus alicerces. E se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não irão brilhar. Ele sozinho estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, Ursa e Órion, e a Pleiades e as constelações do sul. Ele fez grandes coisas maravilhosas demais para eu entender e realiza milagres incontáveis. 11. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo sua presença. Se ele toma força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar o que ele está fazendo? E Deus não refreia sua ira, até monstros marinhos são esmagados pelos seus pés. Verso 14. Quem sou eu então para tentar responder a Deus ou até mesmo argumentar contra ele? Ainda que fosse inocente, seria capaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não acredito que ele me daria atenção. Pois ele me ataca com uma tempestade, sem motivo, me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche a minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. Embora eu seja íntegro, ela me provaria que sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim, pois desprezo agora a minha vida. Íntegro ou perverso é tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro quanto o perverso. Quando uma praga vem repetidamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos e ele cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? Olha que coisa interessante. Ele começa, para eles era muito nebuloso isso, né? Você não ouve muita menção do diabo no Velho Testamento, né? Você ouve muito mais no Novo Testamento do que no Velho. Então, para eles, né, é sobrenatural, é Deus. Choveu é Deus, não choveu é Deus. E aí ele começa a falar sobre grandeza, sobre coisas que ele não entende. E aqui é uma coisa interessante. Ele fala assim, se não é Deus quem faz isso, então quem é? Por quê? Porque a dor dele era real, o problema dele era real. Ele falou, alguém tem que estar fazendo isso comigo. Então você percebe que ele começa a reconhecer que talvez, né, ele não esteja certo em atribuir tudo a Deus. 25. A minha vida corre mais depressa que um atleta, foge sem jamais ver alegria, desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Verso 27, se eu decidisse esquecer as minhas queixas, deixar de lado a minha tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos, pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então do que me adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as minhas mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo e até as minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano como eu, não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus, e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Gente, que doido, meu! Eu nunca tinha reparado isso, ele está fazendo menção a Jesus. Ele está falando que, né, sobre um mediador, sobre alguém que queria aproximar, não é, o homem a Deus. Ele poderia agora falar face a face. Eu nunca tinha me atentado nisso. Que legal, que legal, que legal mesmo. Uau, meu, olha aqui uma menção da necessidade de um Salvador. Jesus viria fazer isso. Então olha que coisa interessante, né? Jó fala, é real que eu estou passando, mas será que isso vem de Deus? Será que isso não vem de Deus? Meu, que coisa interessante, que legal mesmo, gente. Então começamos a ler o livro de Atos, já vimos ali algumas coisas fantásticas, Jesus passando tempo com os discípulos, a eleição de Matias, a gente está vendo aqui em Deuteronômio os preparativos para a terra prometida, Deus falando através de Moisés, se vocês fizerem isso, ouvirem a voz do Senhor, guardar os mandamentos, vocês serão bem-sucedidos. A gente vê aqui o dilema de Jó, né? De onde será que vem todos os meus problemas, né? Como eu posso falar com Deus, né? Se Ele é tão grande, né? E a gente vai aprender muito mais. Então fica firme, fica forte, você expõe a palavra, lembra que é um alimento poderoso que você está recebendo todos os dias aqui. Chame aquelas pessoas que você ama para participar também com você. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu coloco mesmo, Pai, a vida de cada um diante do Senhor. Oro que à medida que eles tenham praticado as coisas corretas, que uma grande colheita se levante. Pai, a palavra
é o alimento que a gente precisa para viver bem, para fazer escolhas acertadas. E eu declaro, Pai, que isso vai ser real na vida de cada um dos meus irmãos. Boas escolhas para colher bons frutos e viver uma vida próspera e abençoada. Eu te agradeço mesmo, Pai, por coisas lindas se manifestando e a gente conseguindo, Pai, ser luz onde quer que a gente passe. Obrigado mesmo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deixa aqui embaixo, querido, escrito Deus é fiel. Será que você pode escrever isso para mim nos comentários? Deus é fiel. A gente viu ele sendo fiel ao povo, mesmo que o povo estava sendo infiel, ele sendo fiel às promessas lá em Atos. Aqui também, né, a gente vê que ele continua fiel, né? Nós vamos ver o desfecho dessa história com o livro de Jó. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Manda lá no seu Facebook, compartilhe aqui no seu Instagram, nos seus stories, né? Põe uma foto aí você lendo a Bíblia, tira um print ou compartilha esse vídeo mesmo aqui do IGTV, não é, mandando aí para os seus stories para que mais pessoas participem conosco. Quero lembrar que nós estamos na semana do desafio, né? Nós estamos ali na semana do desconforto, lá no Instagram, todo dia 7/7 estou recebendo vários convidados ilustres, você não pode perder. Corre lá de segunda a sexta, 7/7 da manhã, o Leandro Machado, e até o nosso próximo vídeo.